Embora muitas pessoas pensem que o Simples Nacional é um tipo de imposto, devemos observar em primeiro lugar que o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, conhecido como Supersimples, ou Simples Nacional, é na verdade um sistema pelo qual as empresas pagam vários impostos mediante uma única guia. Como veremos adiante, as empresas, por meio do Simples Nacional, pagam vários impostos e também algumas contribuições sociais. Na verdade, esse sistema simplificado de pagamento de tributos foi criado com a intenção de favorecer as pequenas empresas, que tinham dificuldades para cumprir com todas as exigências que a legislação impõe às empresas no Brasil. Assim, o governo criou um sistema pelo qual as empresas poderiam pagar menos impostos e também pagar esses impostos de uma forma mais simples. As empresas que são cadastradas no Simples Nacional têm outros benefícios, além do pagamento simplificado dos tributos. Estas empresas também têm benefícios já no momento de abertura, ou seja, quando estão na fase de constituição e cadastro nos órgãos do governo. Além de haver menos burocracia, ou seja, menos documentos a serem preenchidos para registrar a empresa, também pode haver dispensa para o pagamento de algumas taxas, a exemplo das taxas do alvará, que certos municípios deixam de cobrar das microempresas que estão se cadastrando no Simples Nacional. Quem trabalha em empresas que optaram por recolher seus tributos no Sistema Simples Nacional deve conhecer a legislação relativa a este sistema, e neste ponto destacamos especialmente a Lei Complementar nº 123, de 2006. Esta lei complementar nos traz as normas gerais que devem ser atendidas por estas empresas. Dentre os vários assuntos tratados pela lei complementar estão: descrição das condições necessárias para que uma empresa entre para o regime, lista das obrigações que as empresas devem cumprir para se manter no regime, relaciona quais são os tributos que estão incluídos no regime. Esta lei complementar também cita mais assuntos importantes sobre o Simples Nacional. Mesmo assim, é importante que o profissional que trabalha com estas empresas acompanhe também outros tipos de legislação. Um bom exemplo é a Resolução nº 94, de 2011, do Conselho Gestor do Simples Nacional, que traz procedimentos mais detalhados sobre as obrigações a serem cumpridas pelas empresas. Uma das informações mais importantes que devemos saber inicialmente é que nem todos os tributos previstos na legislação brasileira estão inclusos no pagamento mensal relativo ao Simples Nacional. De fato, uma empresa, dependendo da sua atividade, pode pagar até 8 tributos, incluindo impostos e contribuições, no sistema do Simples Nacional. São eles: imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição para o Programa de Integração Social, PIS, contribuição para a Seguridade Social, COFINS, contribuição previdenciária patronal, impostos sobre produtos industrializados, imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços de comunicação e transporte interestadual e intermunicipal, ICMS, e também o imposto sobre serviços, o ISS. Assim, a empresa que fez sua opção pelo Simples Nacional vai pagar um valor mensal para o governo, que na verdade é um valor que corresponde a todos esses tributos. Como a apuração é mensal, a empresa verifica o faturamento, por exemplo, pela venda de mercadorias, que teve em um determinado mês, faz os cálculos sobre este valor de faturamento e paga o valor no mês seguinte, até o dia 20. Mas claro, listamos os 8 tributos acima, mas não quer dizer que a empresa vai pagar um valor correspondente a esses 8 tributos, depende muito da atividade da empresa. Por exemplo, se a empresa não realiza serviços sujeitos ao ISS, não irá pagar esse imposto dentro do valor total devido pelo Simples Nacional. O mesmo vale para o IPI, para aquelas empresas que não realizam operações de industrialização de produtos. Essas empresas vão pagar o correspondente a outros tributos, mas não ao IPI. No entanto, existem tributos que estão fora da sistemática do Simples Nacional. São tributos que as empresas optantes por este regime pagam nas mesmas condições das empresas optantes pelo lucro presumido ou lucro real. Podemos citar como exemplo o FGTS, pago pelos funcionários registrados. O valor do FGTS, que é de 8% sobre os salários pagos, não estão inclusos no pagamento mensal do Simples. Também não estão inclusos o imposto de renda pago sobre o lucro na venda de imóveis, o chamado ganho de capital. Também impostos sobre importação ou exportação não estão inclusos,
bem como o ICMS cobrado na modalidade de substituição tributária. A legislação cita todos os tributos pagos à parte. Citamos apenas alguns exemplos. Ainda sobre o Simples Nacional, devemos saber que sua opção será feita no início do ano, em janeiro. Portanto, empresas que já estão abertas, mas que recolhem seus impostos pelo lucro presumido ou lucro real, podem fazer a solicitação de opção ao governo pela internet. Há inclusive a possibilidade de fazer um agendamento para adiantar essa solicitação entre os meses de novembro e dezembro do ano anterior ao ano em que a empresa pretende entrar para o regime. Por exemplo, se uma empresa já estava aberta desde o ano de 2016, mas cadastrada para pagar seus impostos no lucro presumido, poderia já a partir do dia 1º de novembro de 2017, até o final de dezembro desse mesmo ano, fazer sua solicitação de opção ao regime Simples Nacional para pagar seus tributos ao longo do ano de 2018, já na sistemática do Simples. Caberá aos governos federal, estadual e municipal avaliar se a empresa atende todas as condições previstas na legislação, principalmente quanto à ausência de dívidas para com o governo. Em regra, a opção pelo Simples Nacional deverá ser mantida por todo o ano, cabendo alteração somente no ano seguinte ao ano da opção. Como condição básica para uma empresa entrar para o sistema do Simples Nacional, ela deve estar na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. Assim temos ME, que tem a receita bruta durante o ano até o valor de R$ 360 mil, e EPP, que tenha tido receita entre R$ 360 mil e R$ 4.800.000 durante o ano. Também não são todas as atividades econômicas permitidas ao regime. Por exemplo, algumas atividades ligadas à produção e venda no atacado de bebidas alcoólicas ou cigarros não podem aderir ao regime. Além disso, é importante destacar que, conforme o próprio artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006, a referida empresa deve estar devidamente registrada na junta comercial de sua localidade ou em um cartório. Deve estar registrada como sociedade empresária, sociedade simples ou empresa individual de responsabilidade limitada ou mesmo empresário, referido no artigo 966 da Lei 10.406 de 2002. Em relação à exclusão do regime, uma empresa pode ser excluída do regime Simples Nacional se não estiver regular em relação ao pagamento dos tributos devidos, ou ainda se praticar alguma atividade que seja excluída ao regime. Embora uma das ideias principais para a implantação do regime do Simples Nacional seja a redução de procedimentos administrativos e fiscais envolvendo estas empresas, temos aqui também a necessidade do cumprimento de algumas obrigações acessórias, ou seja, além da obrigação principal, na forma do recolhimento do documento de arrecadação do Simples Nacional, o DAS, temos algumas exigências conforme a esfera fiscal competente, ou seja, União, Estados e municípios. Em relação às obrigações federais, podemos destacar a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais, a DEFIS, exigida dos contribuintes em regra no último dia do mês de março, para informações que ocorreram no ano calendário anterior. É devido à empresa optante pelo Simples Nacional escriturar e manter, sob sua guarda, livros contábeis e livros fiscais previstos na legislação aplicável. Mas, talvez a obrigação acessória mais comum a todos os contribuintes, independente do regime tributário, seja a própria emissão de nota fiscal, por circulação de mercadorias ou prestação de serviços, cabendo inclusive a emissão de notas fiscais eletrônicas quando for obrigada pelo município ou pelo estado em que está localizada. Estados e municípios podem exigir ou dispensar certas obrigações acessórias. Portanto, é de fundamental importância que o profissional se atente para as obrigações acessórias exigidas pelo seu estado ou município, ou seja, onde sua empresa está localizada. Ainda que o Simples Nacional seja um sistema tributário composto por vários benefícios fiscais às pequenas empresas brasileiras, devemos procurar conhecê-lo com bastante atenção. Embora seja conhecido e divulgado como simples, existem pontos relativamente complexos na sua legislação, a exemplo do enquadramento nos anexos para cálculo dos tributos, conforme a atividade da empresa. Muitas vezes, o enquadramento demanda uma análise detalhada de vários artigos em conjunto, dentro da Lei Complementar 123 de 2006, quando, em certos casos, é preciso inclusive recorrer a consultas diretamente no setor consultivo da Receita Federal.